Bom dia novamente a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Enquanto o Gabriel vai preparando o vídeo, gostaria de partilhar só um pequeno texto. Era uma vez, era assim que começavam as histórias que nos contavam crianças, às quais continham inúmeros exemplos de coragem, de esperança e de amor eterno, e que na sua maioria o bem vencia sempre o mal e acabavam sempre com viveram felizes para sempre. Mas na vida real é preciso muito amor, esperança e coragem para fazer um casamento feliz para sempre ou enquanto durar pela parte de anos. Muitos casam-se, têm filhos, trabalham, esforçam-se, compram muitas coisas, acreditando que são bons pais, por darem aos seus filhos comida, roupa, casa, escola, entre outros. É também necessário, mas não é fundamental. Uma casa é uma construção de cimentos e tijolos, mas um lar é uma construção de princípios e valores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Deus criou-nos, instituiu o casamento e a família como mais fundamental das relações humanas. Hoje vemos muitas famílias atormentadas por conflitos e arrasadas pela negligência, pelo abuso, num sinónimo de miséria humana. Muitos homens nunca aprenderam a ser bons maridos e pais dedicados, enquanto muitas mulheres fogem do papel que Deus lhe deu. A frase familiar e confortadora, lar, doce lar, não é mais do que uma mera ilusão. E não há mais nada doce ou seguro num lar onde há tensão, onde há ira, onde há contendas, onde há discussão, ofensas, ressentimentos e amargura. A crise da nossa sociedade está principalmente na família, ao qual tem sido alvo dos maiores ataques de Satanás. A destruição da família acontece porque o homem abandonou o conceito de Deus e adotou critérios e ideias humanas. Há solução? Podemos evitar as tragédias familiares? A resposta é sim. As soluções raramente são fáceis, mas a Bíblia é um tesouro inestimável, um livro cheio de sabedoria, onde podemos adquirir conhecimento que, se aplicado, traz a esperança de uma vida melhor. A construção de lares sólidos não acontece por acaso, mas somente pelo retorno ao padrão de Deus para as nossas famílias. Podemos começar a entender umas grandes bênçãos que Ele preparou para nós em lares construídos sobre a rocha sólida de Sua Palavra. Uma das canções mais bonitas de amor que encontramos na Bíblia foi preferida de Ruth para a sua sogra. Ela disse: não me inches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque para onde quer que tu fores, eu irei, e para onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu agora que faz então ouvido, se faz favor.
between Christ and his church shines brightest when nothing but Christ can sustain. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He's a camera on his tripod. And it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We were dating for 10 months and he was working an extra job for his dad and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh and I was just praying one time in the car that it wouldn't be his grave. After being in the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again. I was in his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident he was very serious about marriage and was very shopping, so I knew where he was and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our word of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write it up something they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And you know, I think half of us said, "Well, my wife, she's grateful." We decided that we couldn't really consider marriage as an option until he was able to communicate, but if he could communicate with me and he could have a marriage, knowing it would be really different, but as
to make this with each other, at least for me, is knowing that you are the front of me, if the whole word works, and that we love each other, and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other, and I think one more first-like love because it means this ability just to understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yes. What about God enables you to have love in marriage? Yeah. He's He's awesome. yeah. Este vídeo é de 2011, ontem por acaso andava para notícias e encontrei uma notícia num jornal local dos Estados Unidos e este casal já tem um filho com 3 anos e uma menina com 1 ano. Eu gostaria de partilhar só com os irmãos dois textos, dois muito conhecidos da palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Também Romanos 12, 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, oferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tendo paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto montarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos pedir a benção do Senhor e também pelo Senhor para tirar a sua palavra. Eu iria pedir à irmã Luísa para pedir a benção do Senhor. Vamos ficar, peço por favor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és digníssimo, Senhor, de ser honrado e glorificado, Senhor. Louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, por tudo nos dás, Senhor. Obrigado também porque nos preparás para estarmos aqui, para mais uma vez, Senhor, nós, Senhor, lembrarmos aquele sofrimento na cruz do Calvário, Senhor. Aquele sofrimento que tu fizeste foi por amor a nós, Senhor, porque tu não querias que ninguém se perdesse, mas que todos tivessem a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta comunhão que já passámos, Senhor, e por esta que está a começar, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor, então, na manhã deste dia, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Abençoa o teu servo, Senhor, que vai expor a mesma, Senhor. Dirige-o em tudo, Senhor. Toca nos nossos corações com a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Na verdade, nós não temos outro Deus além de ti, senão tu, Senhor. Tu és o nosso melhor amigo, mais chegado que um irmão, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui presentes na tua, por estarmos aqui juntos de ti na tua presença, Senhor. Pois, Senhor, tu nos ajudaste a estarmos aqui, Senhor. Tantas vezes, gemendo e chorando, Senhor, mas tu assim mesmo tocas no nosso coração para estarmos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, porque
nosso alimento espiritual, Senhor. Sem a tua palavra nós não poderíamos viver. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a refletir e a compreender a tua palavra. E ensina-nos aquilo que nós não sabemos. Eu falo por mim, Senhor. Ensina-me a tua palavra e aquilo que eu não sei compreender, Senhor. Porque tu és o nosso mestre. Tu dizes quem quiser entendimento, peça a ti, Senhor. E tu podes ajudar-nos a compreender a tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, na manhã deste dia, aqueles teus filhos que não puderam estar aqui na primeira reunião, Senhor, para celebrar, ó Senhor, a tua morte e a tua ressurreição, Senhor. Vai abençoá-los de igual modo, Senhor. Ajuda-os, Senhor. E agora, Senhor, peço, na verdade, Senhor, que também nos venhas abençoar ricamente. Ó Senhor, tu te entregas nas tuas mãos na manhã deste dia, ajuda. Também dá-me força e coragem, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. E tu sabes como cada um precisa individualmente, Senhor. Ajuda-nos então, Senhor, na tua palavra que vai a seguir, Senhor. E que nós estejamos sempre acessíveis à mesma, Senhor. Aceita, Senhor, o meu louvor, a minha adoração e a minha gratidão em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos agora a subida de pé e vamos entoar em número 100, sempre com Jesus.
Vamos exaltar o Senhor acima de todas as coisas, porque só Ele é digno. Bendiz o Senhor. Senhor, para ser
1999, quero o meu Salvador comigo, e vamos aproveitar também para levantar as ofertas para a obra do Senhor. De anúncios, temos só os pedidos de oração habituais, que o Abel deve estar a projetar neste momento. Oremos também pela nossa irmã Arminda e pela sua família, também pelo nosso irmão Feliciano e pela irmã Adelaide, e também pelos nossos jovens e pelas nossas crianças. Está bem? Vamos então para o número 199, quero Salvador. Bom dia, igreja. Bom estar aqui novamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, até que Ele venha. Meus irmãos, eu vou falar sobre o testamento do apóstolo Paulo. Aí os irmãos já pensam assim, lá vem heresia, né? Pronto, é heresia. Então,
Paulo não deixou testamento, não saibamos. É verdade. Ele não deixou nada como nós conhecemos como testamento. Mas ele deixou informações importantes sobre o ministério dele e as últimas palavras dele lá em 2 Timóteo, especificamente no capítulo 4. E ele fala sobre os últimos momentos dele no cárcere. E a ideia é que nós possamos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo, que apesar das dificuldades, das circunstâncias não serem as mais adequadas e dos problemas, ele tinha a missão de Cristo no seu coração e ele tem muito a nos ensinar. Mas como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de fazer uma introdução histórica aqui sobre esse Paulo Saulo. Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo, provavelmente em Tarso, a atual Turquia. Então Paulo é turco, tá bom? De origem. Ele nasceu em Tarso, que era uma cidade muito importante. Era uma província romana. E o que acontecia com as províncias romanas? Quem nascia numa província romana ganhava a cidadania romana. Então, provavelmente, o Paulo recebeu a cidadania romana por ter nascido em Tarso pelo fato do pai dele ser cidadão romano. Qual era a vantagem de ser cidadão romano? Muitas. Em especial, não poderia ser crucificado nem atirado às feras no Coliseu. Já era uma grande vantagem. Tá? Mas ainda havia outras, mas não é o caso de falarmos sobre isso. Tarso era uma cidade que tinha 500 mil habitantes no século I. Uma cidade muito grande. Era junto com Antioquia, Atenas e Roma, as grandes cidades do mundo antigo no século I. Cidades muito grandes. Ela era tão importante que ela tinha um centro universitário. Só outras duas cidades possuíam um centro universitário, Alexandria e Atenas. Tamanha a importância da cidade. Então Paulo nasceu num lugar muito bom, estudou muito bem, vivia num local com muito conforto. Tá? Ele nasceu, apesar disso, numa família de judeus romanizados, se é que nós podemos dizer assim. Judeus quanto à cidadania, mas quanto à cultura, né, eles permaneciam no judaísmo. Eram romanos de nascimento, mas judeus culturalmente falando. E o que acontece? A família do Paulo, por ser judia e por ter interesse que o filho se aprofundasse nas questões relacionadas ao judaísmo, o manda para Jerusalém, para ele estudar. E ele vai a Jerusalém para estudar com um homem chamado Gamaliel, que é um dos 3 maiores rabinos da história do judaísmo, junto com o Hillel e o Shammai. Ele funda uma escola específica de ensino do judaísmo, alguém muito importante. O Paulo, com certeza, aprendeu muito com ele. Tá? E o Paulo, isso que é o mais interessante, não se sabe ao certo se era só isso, mas parece que o Paulo falava grego, hebraico, aramaico e latim. O que hoje daria, no mínimo, alguém que fala em torno de 20 a 25 idiomas. Tá? Se nós pudéssemos fazer o comparativo. Alguém no mundo antigo que falava 5 idiomas. Isso é um absurdo, uma coisa fora do normal. Paulo, então, estuda em Jerusalém dos 15 aos 21 anos. De 20 a 26 depois de Cristo. Ele vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém com 15 anos, fica até os 21 anos com Gamaliel. Depois ele sai de Jerusalém e ele vai para Tarso. Fica em Tarso, volta para a cidade dele, dos 22 aos 26 anos. E acredita-se que nesse período Paulo consegue inclusive um emprego na colônia romana. Ele passa a ser funcionário do Império Romano. Essa ideia passa a surgir cada vez mais em quem estuda historiograficamente a Bíblia. E aí ele abre mão do emprego público dele para voltar a Jerusalém e para trabalhar no Sinédrio. Dos 27 aos 30 anos ele trabalha em Jerusalém e se torna um rabino, especificamente falando, e depois ele ingressa no Sinédrio. Lembra do Sinédrio? Sinédrio eram os juízes de Israel, que foram aqueles que julgaram, inclusive, Jesus e o condenaram à morte. O Sinédrio, nesse período, era composto por 71 membros. Só aqueles que eram os mais proeminentes ingressavam no Sinédrio. O Paulo entra no Sinédrio, ali com seus 30 e poucos anos. Paulo entra no Sinédrio 1 ano depois que Jesus morre, provavelmente. No ano seguinte, ou no ano 34 ou no ano 35, nós não sabemos, não temos como dizer isso. Voltando aqui para a nossa linha do tempo. O ministério de Jesus é do ano 30 ao ano 33. No ano 35, Jesus morre e ressuscita no ano 33, provavelmente no ano 35 é que o Estevão morre. E o Paulo já está no Sinédrio e participa, inclusive, da execução do Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. No mesmo ano 35, Paulo recebe a autorização do Sinédrio
para ir até Damasco e prender os judeus que estavam na sinagoga e que ensinavam acerca de Jesus. Por que Paulo é enviado para Damasco? Nós não sabemos. Muitos acreditam que o Paulo tinha uma ligação com o Estevão. Eles teriam estudado um determinado período juntos. E o Sinédrio passou a perder pessoas importantes do cristianismo. E a ideia que se tem aqui, muitos defendem isso, é que como eles começam a suspeitar que o Paulo vai se converter, eles dizem o seguinte: nós precisamos tirar esse homem de Jerusalém. Porque se ele sair de Jerusalém, nós vamos perder 20 anos de investimento. Então leva esse homem para longe daqui, leva ele para Damasco. Porque lá em Damasco ele não vai saber de Jesus. Jesus não está lá em Damasco. Não tem como ele se converter lá. E aí Jesus vai e aborda Paulo no meio do caminho. Assim: oi, Paulo. Lembra de mim? Está me perseguindo, né? Agora você vai ser meu colaborador, meu ajudador. Mudou de história. E aí o Paulo, no meio do caminho, se converte. Acredita-se que em 25 de janeiro do ano 35, que é a conversão do apóstolo Paulo, em Damasco, na Síria. E aí o Paulo perde a visão, fica 3 dias cego. Ananias vai lá, receoso, diz assim: olha, eu não vou batizar esse homem não, Jesus. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, eu não vou não, esse homem é louco. Perseguiu a igreja, fez e aconteceu, eu não vou lá não. Vai lá o Senhor e batiza ele. Aí Ananias ouve a voz de Cristo que diz para ele o seguinte: vai lá porque ele é importante para a obra de Deus, ele vai padecer muito, ele vai fazer muito pelo Evangelho. Pode ir. Aí ele vai e batiza o Paulo. E aí a partir daí o que acontece com o Paulo? O Paulo some por 3 anos. Ele vai para a região da Arábia. Ele mesmo diz isso em Gálatas. Ele vai provavelmente para a região do Sinai, no Egito. E fica lá por 3 anos. O que ele vai lá fazer durante 3 anos? Já te conto. Ele volta, depois dos 3 anos, volta para Damasco e se apresenta como apóstolo. Qual é o requisito para ser apóstolo? Ter andado com Cristo. Quando Paulo se converte, Jesus já morreu há 2 anos. Como é que Paulo é apóstolo? Se ele não andou com Jesus durante os 3 anos do seu ministério, e se quando Paulo se converte, Jesus já morreu. Isso aqui, meus irmãos, é um dos maiores mistérios do cristianismo, e eu, quando entrar lá na fila do céu, é isso que eu quero perguntar, se me for permitido. O que muita gente acredita é que o Paulo fica 3 anos com Cristo no Egito, lá no Sinai. E aí ele recebe o comissionamento durante os 3 anos, ele anda com Jesus durante os 3 anos, e aí sim ele é comissionado como apóstolo. E aí ele volta para Damasco e volta como apóstolo. E ele diz: eu sou apóstolo, eu andei com ele, eu estive com ele. E ele começa a descrever as mesmas coisas, os mesmos eventos, os mesmos ensinamentos dos que andaram com Jesus. Os judeus em Damasco ficam alucinados e dizem o seguinte: esse homem é louco, é um perigo, ele se converteu, é um herege, precisamos matá-lo. Paulo foge de Damasco, descido por um cesto em uma janela das muralhas da cidade, e foge para Jerusalém. Diz assim: bom, quando eu chegar em Jerusalém, eles vão me receber bem. Agora sim, quando eu chegar em Jerusalém, os apóstolos estão lá, eu vou poder conversar com eles, dizer o que Cristo fez na minha vida, como eu sou uma pessoa diferente, aí sim eu vou poder ser aproveitado na igreja. Aliás, eu sou uma pessoa muito competente, eu tenho que fazer isso. Ninguém recebe Paulo. Ele bate lá na porta da igreja, a igreja de Jerusalém fala: sai, vai embora, tu é louco. Ninguém te recebe aqui não, você é um perseguidor do cristianismo. Ninguém quer você aqui. E aí Barnabé, um missionário da igreja de Antioquia, vai e apresenta Paulo a 2 integrantes da igreja, 2 apóstolos, o Pedro e o Tiago. E ele fica 15 dias em Jerusalém. O Paulo fica tão triste de não poder ser recebido pela igreja, se sente tão rejeitado, tão mal, que ele volta para a cidade dele. Ele fala assim: não vamos para Jerusalém não, mas em Tarso eu inicio o trabalho. E aí o Paulo fica 10 anos em Tarso, sozinho. E ele começa a implantar igrejas, missões, uma série de coisas lá em Tarso, dos 34 aos 44 anos, de 38 a 48 depois de Cristo. Guarda o nome do Barnabé, que ele vai aparecer daqui a pouco. Depois de 10 anos, o Barnabé
tem uma igreja em Antioquia muito grande. Tá? Antioquia era a terceira cidade mais importante do mundo. E a igreja cresce, aumenta, a igreja começa a ficar muito grande e ele precisa de colaboradores. E aí ele lembra que há 10 anos atrás ele encontrou com um homem chamado Paulo em Jerusalém e falou assim: eu vou lá em Tarso, vou pegar esse Paulo e vou trazer ele aqui para Antioquia. E aí ele pega o Paulo, convida o Paulo para o Paulo ser auxiliar dele na igreja de Antioquia, e ele vai para a igreja de Antioquia. Quando ele começa a trabalhar como auxiliar da igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia cresce e se torna talvez a igreja mais importante do mundo antigo do cristianismo. Ela cresce, 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 cresce de uma forma absurda, absurda. E aí, está tudo muito bem, a igreja cresce, está uma maravilha, está tudo certo. O Barnabé e o Paulo cuidam da igreja, então não tem que mexer em nada, né? Tem que mexer em alguma coisa. Numa reunião, o Espírito Santo se dirige aos líderes da igreja e diz o seguinte: olha, está tudo muito bem, muito bonito e muito confortável, mas tira o Paulo e o Barnabé daí. Eu separo eles para uma missão diferente. Eles vão trabalhar com missões. Eles vão visitar igrejas, vão fundar igrejas e ir para lugares onde o evangelho ainda não chegou. Antioquia não precisa mais deles, Antioquia está excelente. Imagina a frustração da igreja. Vamos tirar os 2 melhores que nós temos aqui e levar para outros lugares? É isso mesmo. E aí eles vão e iniciam um período de missões. Antes disso, Paulo passa em Jerusalém com Barnabé por uma segunda vez, e aí ele encontra com Pedro, Tiago e João, provavelmente entre 13 e 14 anos depois que ele se converteu. É muito tempo. E aí ele fala: depois de 14 anos subi outra vez a Jerusalém. Aí ele volta a Jerusalém, já está com 14 anos de convertido. E aí ele começa o ministério dele missionário. Então eles vão entre 48 e 49 depois de Cristo. E aí eles visitam os seguintes países: Barnabé, Paulo e João Marcos, Turquia, Chipre, e voltam para a Turquia. E eu estou colocando as cidades aí entre parênteses do mundo antigo que eram equivalentes. Eles visitam Barnabé, Paulo e João Marcos. João Marcos, quando chega um determinado período, provavelmente interde, ele deixa a missão. Por quê? Porque era difícil, porque ele estava longe de casa, ele estava com saudades de casa, ele estava sentindo falta do conforto, e ele tinha medo de pegar uma doença ou de ser morto. Então ele sai da missão, o João Marcos. O João Marcos que eu estou falando aqui é o Marcos evangelista, tá? Evangelho de Marcos. É esse Marcos aí, que trabalhou muitos anos com Paulo, depois ele trabalha com Barnabé, depois ele trabalha com Pedro. E aí, por último, ele escreve o Evangelho de Marcos. Paulo volta para Jerusalém, 50 depois de Cristo, Concílio de Jerusalém, para decidir questões acerca do comportamento cristão e do modo pelo qual os judeus e os gentios devem se comportar depois que se convertem a Cristo. Sai de Jerusalém e faz uma segunda viagem missionária de 50 a 52 depois de Cristo. E aí o que acontece? Paulo e Barnabé se encontram e falam assim: bom, vamos para a segunda vez? Não foi muito bom a nossa primeira viagem missionária? Vamos novamente. Vamos. Ah, mas eu vou levar o João Marcos. Aí a Escritura não diz, né? Mas provavelmente o Paulo falou assim: só pode ser brincadeira, né, irmão? Né, Barnabé? Você vai levar o João Marcos de novo para ele abandonar a gente no meio do caminho? Eu não vou com ele. Ah, não vou mesmo. Ele não serve para ser obreiro. E aí a briga é tão grande que o Paulo e o Barnabé se separam. E o Paulo vai viajar com Silas e Silvano. E aí eles viajam e vão aos seguintes países que correspondem à nossa divisão geográfica de hoje: Macedônia, Grécia, Turquia, Síria e Israel. Nesse período, Paulo escreve Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Bom, agora já está bom. Paulo já pode se aposentar, não é isso? Não. Paulo vai para uma terceira viagem missionária. O homem não para. Entre 54 e 58 depois de Cristo, ele visita Turquia, Grécia, Macedônia, Líbano e Israel. Escreve 1ª, 2ª Coríntios e Romanos. Bom, agora parou, né? Já deu 3 viagens missionárias, vários países. Bom, agora é hora de encerrar. Não. Paulo volta para Jerusalém. Vai para a casa do Tiago. Epístola de Tiago, que tem aí na sua Bíblia. Tiago o Justo, irmão de Jesus. E aí quando ele chega na casa do Tiago, Tiago fala para ele assim: Paulo, o que você veio fazer em Jerusalém, meu amigo? Aí, eu vim aqui
Conhecer, ver como é que está a igreja, visitar a igreja. Olha, meu amigo, a coisa está complicada para o seu lado aqui. Você é considerado o maior traidor do judaísmo. Considerado um homem que deturpa as leis e que leva o judaísmo à ruína. Se te pegarem aqui em Jerusalém, vão te matar na hora, mano. Aí o Paulo, o que eu vou fazer? E agora? E aí sugerem para ele o seguinte, ó, vai para o templo, raspa o cabelo, corta o cabelinho todo, queima o cabelo lá no templo com voto de Nazireu, diz que você segue a lei, segue os profetas e fica lá dentro enclausurado, porque eu acho que lá dentro do templo ninguém vai te fazer mal. E aí o Paulo vai, põe as vestes cerimoniais, entra no templo, faz esse ritual todo. E aí alguém olha e fala assim, ih, rapaz, é o Paulo, voltou, que cara de pau, como é que ele voltou para cá depois de todo esse tempo? É agora a hora, vamos matar esse homem que aí nós resolvemos o nosso problema. E aí eles vão, tiram o Paulo do templo. Paulo quase é morto. Os soldados romanos, a guarda romana e a guarda do templo, pegam o Paulo, levam o Paulo no colo até a fortaleza Antonina ou a torre Antonina. E aí jogam ele lá dentro e dizem assim, meu amigo, me explica o que está acontecendo. Por que esse povo quer te matar? E ele começa a explicar. Pessoal, olha, você não pode ir para as ruas, fica preso aqui um tempinho, passa um tempo aqui agradável, desfruta aqui de uma quarentena obrigatória, depois nós vemos o que fazemos contigo. Nesse período se descobre um plano para matar o Paulo. As pessoas querem matar o Paulo dentro da prisão. E aí, o governador romano ali no local disse assim, eu não vou ficar com isso aqui na minha mão não, vou matar alguém dentro da cela e a culpa vai ser minha. E aí ele manda o Paulo para Cesareia, que era uma fortificação do litoral, que dificilmente alguém conseguiria matar o Paulo de Cesareia. E aí o Paulo vai em Cesareia, é acusado, não é julgado no primeiro momento, substitui-se o governador, aparece um outro governador nesse período de 58 a 60 depois de Cristo, ele fica 2 anos preso lá. Esse governador Pórcio Festo, ele dá a entender que vai entregar o Paulo aos judeus, para o Paulo ser julgado e condenado por crime religioso. E aí o Paulo, lembra da cidadania romana do Paulo? Aí ele apela, ele fala assim, então eu quero ir para César. E aí ele vai, começa a viagem dele para ir a Roma e ser julgado por César. Ele viaja, o navio naufraga em Malta. Pela historiografia bíblica, ele faz algumas curas em Malta, inicia um trabalho, depois ele fica o inverno lá, de 3 a 4 meses em Malta, depois ele começa a viagem a Roma, chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele fica em prisão domiciliar, 2 anos. Acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, mas numa casa particular que ele alugou, a igreja de Roma alugou para ele. O que o Paulo faz? Recebe pessoas, cura, liberta, prega o evangelho e evangeliza toda a guarda pretoriana que ficava próxima a ele. A ponto da igreja de Roma ficar com inveja do Paulo, porque ele fazia mais preso do que a igreja de Roma solta. Impressionante, né? Passados 2 anos, não se sabe se a pena do Paulo prescreve. Se os judeus não enviam uma acusação formal a Roma, Paulo é solto. Tá? O livro de Atos para antes da soltura do Paulo. Ele para nesse período de 2 anos de prisão domiciliar. E aí a gente passa a entrar no que a historiografia bíblica fala para nós. Nesse período da prisão domiciliar de 2 anos, o Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo é solto. E aí o que o Paulo faz? Estou morrendo de medo, agora eu vou ficar em casa. Não é isso? Eu já estou ali por volta dos meus 60 anos, já estou mais velhinho, acho que eu vou para um lar. É isso que o Paulo pensa? Não. Paulo sai para uma 4ª viagem missionária. O homem não para. E aí ele vai e fica dos anos 63 a 67 nessa 4ª viagem missionária, que a Escritura nos dá pequenos relatos, mas nós não temos na Bíblia a descrição precisa dessa viagem. Se acredita que o Paulo vai para Grécia, Macedônia e Turquia. E aí ele escreve 1 Timóteo e Tito. Tá? Bom, agora ele parou. Não, ele continua. Ele vai para a Espanha, depois de Turquia, Grécia e Itália. O que acontece aí? Temos um problema aí nessa história. Tá? Eu coloquei até um asterisco aqui, casa de carta entrou hoje. O que acontece? O Paulo, nesse período da 4ª viagem missionária dele, acontece um problema. O incêndio de Roma, de 19 a 24 de junho do ano 64. 10 dos 14 bairros de Roma são incendiados,
Muitos acreditam que o próprio Nero, que era o imperador à época, ateou fogo na cidade, foi até o alto do Monte Palatino e ficou tocando a sua harpa e falando sobre a destruição de Troia, porque ele dizia que a cidade fedia, era muito feia, muito ruim, ela precisava ser incendiada para ser construída uma nova cidade. Não sabemos se foi um acidente, mas muitos defendem que o Nero fez isso num ataque de loucura. Depois que o incêndio acaba, os bairros que foram preservados pela misericórdia de Deus são bairros judeus e bairros cristãos. Pronto. Nero conseguiu o que ele queria. A culpa do incêndio é dos judeus e dos cristãos. Os cristãos atearam fogo na cidade. E quem é o líder dos cristãos? Paulo. Pega e mata o homem. E aí o imperador decreta uma ordem de prisão para o Paulo como criminoso, incendiário da cidade. Ele não vai mais ser procurado por crime religioso, mas é por um crime de destruição da capital da maior cidade do mundo naquela época. Então o que acontece? Paulo, não se sabe se Paulo foi preso no caminho que ele sai de Troade, depois ele iria para Corinto e Roma, e ele é preso em Roma, porque ele teria ido para Roma para reconstruir a igreja em Roma e auxiliar a igreja em Roma. Ou se uma outra hipótese, e essa eu acho que é a mais provável, quando Paulo está em Troade, sai a ordem de prisão. Um rapaz chamado Alexandre, que trabalhava com cobre, ou Alexandre Latoeiro, como a própria escritura diz, vai e diz para o Paulo o seguinte, diz para as autoridades romanas o seguinte: o homem que vocês procuram está na casa de Carpo, prendam ele lá. E aí o Paulo é preso, não tem tempo de pegar nem a capa, nem os livros e nem o pergaminho. Nós vamos entender mais para frente o que isso acontece quando lermos o texto. Tá? Entendido como Paulo foi preso? Paulo vai preso e é colocado numa prisão chamada Mamertino ou Mamertina. Nessa prisão ele escreve 2 Timóteo. Abel, eu não sei se você consegue colocar aquele vídeo que está salvo ali na área de trabalho, e que é a prisão Mamertina. Só que você vai ter que apagar, acho que como fez com Samuel, porque é bem escuro. Tá? Paulo vai para uma prisão comum. Você precisa que eu tire aqui alguma coisa ou você consegue sobrepor? Tá certo. O Paulo vai para uma prisão comum, próximo ao Fórum Romano, a aguardar o julgamento. Paulo tem um primeiro julgamento, ele aparentemente não é condenado. Depois ele tem um segundo contra-julgamento, aí ele é condenado. Eu não vou falar mais nada, senão eu adianto muito. Eu quero só mostrar como é a prisão, ainda hoje, preservada. Excelentes instalações, não? Não se sabe se ele ficou acorrentado aí, se ele era acorrentado com mais alguém, mas essa imagem tem iluminação artificial, tá? Não havia iluminação artificial para os prisioneiros. Eles ficavam literalmente no escuro. Nós estamos falando de um homem de 62 anos no escuro, com frio, provavelmente passando fome, porque só tinha uma refeição, preso, ele inocente, acusado de um crime que ele não cometeu. Bel, pode tirar que já está bom, depois a outra parte que tem lá é bem mais escura, não vale a pena. Entendido até aí? Entendido onde o Paulo foi? Os últimos momentos da carreira apostólica dele? Pronto, voltou. Estava com medo de não voltar. Agora voltou. Vamos para o texto bíblico, então. Paulo escreve para Timóteo. Segunda epístola a Timóteo. Última carta do apóstolo Paulo. Ele escreve a Timóteo. Diz a Timóteo o seguinte. Olha só o que ele fala. 2 Timóteo 4, 6 a 18. O Paulo, com 62 anos, já não tem aparentemente o ímpeto do passado, mas nós vamos ver que ele ainda tem muito a nos ensinar. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Vem logo, Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo.
Toma comigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando te vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Lembra do Carpo? Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está abandonado na prisão, com 62 anos. A igreja da Ásia o abandonou. Os cidadãos de Roma da igreja têm medo de ir para o julgamento, porque se fossem ao julgamento seriam presos também. Paulo está sozinho. E aí ele escreve para Timóteo: só Lucas está comigo. Evangelista Lucas, aí o evangelho que nós temos. Só Lucas está comigo. Todos foram embora. Uns por necessidade e outros fugiram mesmo. O que o Paulo tem a nos ensinar no momento de maior dificuldade da vida dele? Quais são as palavras que um homem solitário, doente, no corredor da morte, tem a nos ensinar? Paulo passa por um primeiro julgamento, ninguém aparece como sua testemunha, como testemunha de defesa dele. Ninguém. Ele faz a sua própria defesa. O Paulo, quando entra no julgamento, tem certeza que dali ele já sai para a execução. Mas só acontece a audiência de instrução e ele não tem sentença proferida. Mas ele já sabe que vai ser condenado. E aí ele escreve para Timóteo, dizendo o seguinte, nos ensinando o seguinte. Olha só. A primeira coisa que o Paulo nos ensina é o seguinte: entenda que a sua vida não é sua e que o seu lugar não é aqui. Entenda que a sua vida não é sua e que o seu lugar não é aqui. Olha o que o Paulo diz no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegando. Quando Paulo fala que ele está sendo oferecido por libação, no Velho Testamento, e o Paulo, por ser rabino, conhece bem a lei, quando o animal era sacrificado, após o sacrifício do animal, se jogava um outro sacrifício chamado libação, que era um vinho que se jogava ou nas pontas do altar, ou no próprio altar, ou em alguns momentos, antes do animal ser consumido pelo fogo. Então o que o Paulo diz é o seguinte: eu já estou sendo consumido pelo fogo, ou o momento de eu ser consumido em sacrifício se aproxima. Eu estou sendo oferecido como libação. Eu sou o vinho que é jogado antes do sacrifício definitivo. Eu vou ser sacrificado pela igreja. Meu lugar não é aqui, a vida não é minha. Eu vou ser sacrificado pela continuidade do Evangelho. Paulo diz para nós: a vida não é sua e seu lugar não é aqui. Pense nisso, não esqueça disso. Nós achamos que a vida é aqui e agora, e que não há nada depois disso. Não é assim. Isso que o Paulo diz para nós: olha, eu estou sendo oferecido como sacrifício pela igreja. O tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Eu sei disso. Mas antes eu tenho que te instruir, porque quando eu for embora o Evangelho continua e o Evangelho não para. Paulo continua, versículo 7, e essa é a segunda lição que ele dá para nós. Sabe qual é a lição? A vida não é fácil. A vida não é fácil. Se esforce para viver uma vida que agrade a Deus. A vida não é fácil. Se esforce para viver uma vida que agrade a Deus. Olha o que o Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O Paulo sofreu apedrejamento, 3 ou 4 tentativas de assassinato, no mínimo, tá? Ele sofreu açoites, com varas, açoites normais, eram os açoites romanos, com aqueles cordéis, com tudo. Ele passou fome, sede, pegou malária, tem um problema de visão que provavelmente ele não conseguia mais enxergar bem, talvez ele já estivesse completamente cego. Ele não conseguia mais escrever, ele precisava da ajuda de um amanuense para escrever. Alguns acreditam que o Paulo tinha mal de Parkinson já. De tanto apanhar, não se sabe se isso causou ou não, ou se foi uma sequela da malária ou alguma coisa assim, ninguém sabe. São várias especulações. Paulo sofreu muito.
Tanto a ponto dele dizer, olha, eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas de Cristo. Vamos lá. Paulo diz, não é fácil. Viva de um modo que agrade a Deus. Não é fácil. É difícil. É muito difícil. Por isso que eu estou aqui preso. Num lugar que nem luz possui. Estou jogado num buraco. Uma metina num buraco no chão, com 2 andares. O primeiro andar os presos ficavam. Quando o preso morria, você abria um buraquinho e jogava o corpo no segundo andar. Tá? Terceira coisa que Paulo nos ensina nos seus últimos momentos. Tem esperança na vida futura. A vida não acaba aqui, a vida continua. Tem mais de Deus para nós no porvir. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele fala assim lá, a coisa está complicada para mim mesmo, mas eu tenho esperança na coroa da justiça. Ela está guardada para mim, a coroa da glória. Quando eu chegar lá, Ele vai me receber, vai me dar a coroa da glória. E não é só para mim, não. Ele vai dar para todos aqueles que amam e esperam a sua vinda. É nisso que eu creio. Daqui a pouquinho eu vou ser executado, eu sei disso, mas eu creio que quando eu fechar os olhos aqui, eu automaticamente o encontrarei. E Ele vai me premiar, não porque eu mereça, mas porque Ele fez por mim e Ele me ama. Entendeu qual era a vontade do Paulo, o desejo do Paulo, por que ele fez tudo isso? Porque ele amava Cristo de verdade. E ele sabia que a vida dele era um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que ele fez tanto. Por isso que ele fez mais do que os outros. A coroa da vida é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo continua, e aí ele dá uma lição para nós especial, principalmente para os homens, né, que nós temos essas dificuldades. Quando as dificuldades chegarem, não fique sozinho. Vou repetir. Quando as dificuldades chegarem, não fique sozinho. Busque ajuda. Olha o que o Paulo diz para o Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Vem logo, Timóteo. Está muito duro aqui. Muito difícil sozinho. Está muito complicado. Eu preciso de você aqui, meu amigo. Vem depressa, porque se você chegar e demorar, talvez você nem me pegue vivo mais. Vem logo. Vem logo. Está difícil. Eu não consigo sozinho. Ah, mas ele não era apóstolo? Era. Não era ungido do Senhor? Era. Não curava, levantava a mão? Era. Tudo isso. Mas ele era homem. Ele era normal. Paulo é humano. Nós lemos o relato do Paulo e falamos assim, ele é sobrenatural, né? É a divindade. Ele não é humano, é como nós, tem as suas dificuldades e os seus problemas, só que ele levava as coisas de Deus a sério. Ele tinha suas dificuldades e seus problemas. Olha o que ele fala. Não fique sozinho. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Um dos cooperadores dele abandona o ministério e vai embora. Outros vão embora por necessidade da obra. E aí ele diz aqui, Crescente foi para a Galácia, região da Turquia. Tito para a Dalmácia, região mais próxima ali, a Creta. Somente Lucas está comigo. Todo mundo foi embora. Tem uma igreja em Roma e a igreja me abandonou. A igreja da Ásia não quer saber de mim. Ninguém quer saber de mim, eu estou sozinho. Aí pensa assim, depois ele vai falar assim, não estou nada não, eu estou acompanhado. Eu estou com Cristo aqui. Mas eu sinto falta das pessoas. É muito difícil viver sozinho. Quando as dificuldades chegarem, não fique sozinho. 5. Aí o Paulo dá outra lição para nós. Saiba perdoar os que erraram com você. E como essa é difícil, eu vou falar de novo. Saiba perdoar os que erraram com você. Olha o que ele fala aqui. Somente Lucas está comigo. Eu peguei uma partezinha do 11. E aí ele fala, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. O Timóteo estava em Éfeso, ele provavelmente manda o Tíquico para Éfeso, levando a carta de 2 Timóteo, para o Timóteo receber a carta e vir para Roma. Agora, por que eu estou falando aqui? Saiba perdoar os que erraram com você. Olha o que ele diz aqui. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que Marcos é esse? É o João Marcos, o que abandonou eles na primeira missão e que leva ele a brigar com Barnabé na segunda viagem missionária. Sabe o que o Paulo fala? Agora eu quero Marcos, traz o Marcos, eu já me entendi com ele.
Eu entendi que ele era jovem, que ele errava, mas ele é homem de Deus, ele é homem sério e eu o perdoei. E agora ele é útil para mim. Traz ele para mim aqui, que eu preciso dele. Saiba perdoar os que erraram com você. É fácil? Aquele rancorzinho que fica no coração, aí você lembra 10 anos depois, porque ele fez aquilo comigo e tal. Provavelmente nós estamos falando de algo que aconteceu há 9 anos atrás na vida do Paulo, que foi a primeira vez que ele foi abandonado lá pelo Marcos. Ele falou assim, não, eu preciso dele, ele é homem de Deus, e eu o perdoei, eu estou bem com ele. Ele é útil para o ministério. Tão útil que escreveu o Evangelho de Marcos. Saiba perdoar os que erraram com você. Sexta coisa, hoje tem bastante coisa, olha. Busque a Deus nas dificuldades e não finja não ser humano e não finja ser normal. Crente acha que não é humano, que não é normal. Aí fica assim, não, eu não tenho nada, eu não fico triste, porque o Senhor está comigo. Eu não choro porque o Senhor está comigo. Eu não fico deprimido porque o Senhor está comigo. Se alguém morre, eu não choro porque eu já sei que ele está com o Senhor. É assim? É, né? Ninguém fica triste, não. Busque a Deus nas dificuldades. Não finja que você não é humano, que você não é normal. Busque a Deus. Olha o que o Paulo fala. Quando você vier, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Provavelmente o Paulo é arrastado da casa do Carpo, em Troade. Ele não tem tempo de pegar a capa, ele não tem tempo de pegar os livros, ele não tem tempo de pegar os pergaminhos. O que acontece? O Paulo está com frio na masmorra. Está frio. E o inverno se aproxima. Paulo fala assim, traz a capa porque está um frio danado aqui na prisão. Eu não consigo nem dormir de frio. A coisa está feia aqui, gente. Traz a capa. Eu sou normal. Traz, estou com muita dificuldade aqui. Eu estou muito só e com muito frio. E eu sou velho, pior mais ainda. O que mais que ele diz? Em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Para que ele quer os livros e os pergaminhos? Talvez os pergaminhos para ele escrever para alguém. E os livros que ele fala aqui, a maioria acredita que é a palavra de Deus. Ele quer ler e escrever. Ele quer se aproximar de Deus nos últimos momentos. Ele não quer ficar olhando para o escuro nem para as paredes frias. Ele fala, traz uma Bíblia para mim aí, meu amigo, para eu ler. Eu preciso estar mais próximo de Deus. Ah, mas o Paulo já não sabia tudo que estava escrito lá? Olha, ele sabia muita coisa, mas ele queria continuar a ler e aprender mais de Deus. E aí tem gente que tem 5 anos de conversão, 3 anos de conversão, e fala assim, eu não quero vir no culto não, é sempre a mesma coisa, falam sempre a mesma coisa, eu não vou mais não. Paulo está dizendo aqui, eu preciso ler a Escritura, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso orar, eu preciso escrever. Ah, mas será que eu só tenho mais uma semana de vida? É, mas então eu vou ter uma semana de vida próximo de Deus e lendo a Bíblia. É isso que eu quero. Outra lição, entregue a Deus as suas causas. Entregue as suas causas a Deus. Não busque vingança. Entregue as suas causas a Deus. Não busque vingança. Lembra que eu falei que o Paulo foi preso, provavelmente entrou na casa de Carpo. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, enfim, teria, em teoria, entregue Paulo às autoridades, delatado Paulo é levado preso. Olha o que ele diz aqui. 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O cara me entregou para as autoridades romanas. Eu estou preso aqui por culpa dele. E eu vou ser morto porque ele me entregou. Ele me causou muitos males. Aí o que o Paulo fala? O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Assim, o Senhor vai resolver isso aí. Não sou eu, ninguém da igreja, ninguém. O Senhor vai resolver isso. Entregue as suas causas a Deus. Deus é que resolve, Deus é que faz justiça, Ele é o justo juiz. E ele adverte o Timóteo aqui. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O Timóteo está nesse momento como líder da igreja de Éfeso. E a cidade de Troade é próxima a Éfeso. O que se acredita é que esse Alexandre tenta sabotar a atividade da igreja já no período do Paulo, especialmente depois no período do Timóteo, porque o Timóteo é jovem, é muito tímido, e o Timóteo é alguém inexperiente. E esse Alexandre tenta sabotar a obra. E o que acontece? Quando ele descobre que o tutor do Timóteo está livre, está na casa do Carpo,
e também tem uma ordem romana para determinar a prisão dele, ele vai lá e entrega o Paulo, e o Paulo é levado preso para Roma. Tá bem? A outra hipótese é que o Paulo vai para Corinto, chega em Roma e em Roma ele é preso. Não vou falar mais sobre isso. Mas qual é a lição que tem aqui? Entregue as suas causas a Deus. Não busque vingança. Não alimente ódio no seu coração. Paulo fala assim, olha, ele me causou muitos males, mas o Senhor vai resolver isso no dia do juízo. Outra coisa, outra lição, oitava, saiba perdoar os que lhe abandonaram. Essa é triste, né? Saiba perdoar os que lhe abandonaram. O que o Paulo diz? Olha, 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ninguém da igreja de Roma veio no meu julgamento. Ninguém. Eu fiquei sozinho. Todos me abandonaram. Todo mundo. Eu fiz a minha própria defesa. Ninguém estava comigo. Fiquei sozinho. Sozinho. E aí o que ele fala? Que isto não lhes seja posto em conta. Não é culpa deles. Deixa isso para lá. Eu já perdoei. Foi triste? Foi ruim? Foi difícil? Foi. Mas já passou. Isso não é importante. Que isso não lhes seja posto em conta. Penúltima lição. A nona. Deus nunca irá lhe abandonar. Ele falou, olha, a igreja da Ásia me abandonou, a igreja de Roma me abandonou, eu não tive ninguém para me defender, eu fiquei sozinho, eu estou nesse buraco aqui esperando a execução, eu estou no corredor da morte, aguardando o dia da minha execução. Mas Deus não me abandonou, Ele está aqui comigo. E ele diz o seguinte, mas o Senhor me assistiu na minha defesa e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo acreditava que ele teria um primeiro julgamento e já sairia de lá para ser executado. E aí ele fala, olha, eu fui liberto da boca do leão, não aconteceu isso. A instrução acabou sem sentença, mas eu já sei qual é a sentença. Jesus já falou para mim qual é a sentença. Ele já me disse que daqui eu não saio. E eu sei disso. E ele vai me libertar. Mas ele vai me libertar através da morte. Porque aí eu vou encontrar com ele. 10ª e última lição. Deus nos livra de toda obra maligna e nos concede a salvação. Essa é a última. Deus nos livra de toda obra maligna e nos concede a salvação. E aí ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina assim. E aí depois ele se despede e fala para Timóteo assim, Timóteo, vem logo que o inverno está se aproximando, eu não sei se você demorar, você não me encontra aqui. Nós não sabemos se o Timóteo conseguiu. Não sabemos. A maioria dos historiadores bíblicos dizem que não. Quando ele chega, o Paulo já foi executado. Tá? Tem muita gente que diz que o Timóteo chega e é preso também. Tá? E depois ele é solto e volta para Éfeso. Nós não sabemos. Tá? O Paulo deixa a prisão Mamertino no segundo julgamento. Vai para ser julgado. A distância do Mamertino para o fórum é muito curta, é muito rápida, dá para ir a pé. Do fórum romano, ele sai automaticamente pela via Ostiense, vai para um lugar chamado Três Fontes. Depois dessas Três Fontes, ele sai dos muros da cidade. Fora dos muros da cidade, ele é executado por um soldado da guarda pretoriana. Cortam a cabeça dele, ele é executado. Muita gente que trabalha com historiografia bíblica diz o seguinte, que alguns discípulos de Paulo acompanharam a longa distância e dizem que antes dele ser executado aos 62 anos, no ano 67, dizem para ele o seguinte, prisioneiro, você como cidadão romano tem direito a dizer as suas últimas palavras. Você quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Tem alguma coisa a dizer? Alguma despedida? Alguma coisa especial? Isso que o Paulo diz, as mesmas palavras que ele registra que eu li no último versículo aí. Que ele diz o seguinte, a ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí cortam a cabeça do Paulo. Olha só.
Paulo teve um ministério de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Pouquinho mais. Alguns situam entre os 30 e os 32 anos. Tá? Mais ou menos isso. Ele é o maior teólogo do cristianismo, maior plantador de igreja, evangelizador, missionário e treinador de líderes do cristianismo. Aí você me diz assim, mas e Jesus? Você não vale? Não vale porque Jesus é Deus. Ele é o humano que mais fez pelo Evangelho. Mais fez pelo Evangelho. Nos seus 30 anos de ministério. Hoje, os homens do século XXI não conseguem fazer o que Paulo fez. O Paulo não tinha avião, jatinho, helicóptero, nada disso. Ele ia ou a pé, ou a cavalo, ou de barco. Né? O que ele fez? Ele é a pessoa mais importante do Evangelho depois de Jesus. Disparado, segundo colocado, fica lá atrás. Disparado. Ele escreve um pouquinho mais de 40% do Novo Testamento. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Tito e 1 e 2 Timóteo. Ele faz um trabalho missionário que se acredita que envolveu 500 mil pessoas, presencialmente, encontrar com essas pessoas e falar com essas pessoas. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Hoje ninguém consegue fazer. Ele fazia presencialmente com essas 500 mil pessoas. E ele plantou igreja em 11 países e em 2 continentes. Tá? Alguns dizem até que são 3 continentes, porque como ele ficou no Egito, ele iniciou um trabalho lá em África. Então você tem aqui, olha, Síria, Egito, Turquia, Israel, Chipre, Grécia, Albânia, Macedônia, Líbano, Malta e Itália. Em todos esses países o Paulo plantou igrejas, foi ao local, treinou pessoas, visitou as igrejas, revisitou as igrejas, conhecia as pessoas. Hoje nós temos dificuldade de cuidar de uma igreja. Ele cuidava de várias, em vários países. Igrejas que falavam línguas diferentes, povos diferentes e culturas diferentes, ele conseguia. Mas é porque ele era um apóstolo, se ele não era normal, era isso. Não era não, sabe por quê? Porque ele foi um homem que levou a sério as coisas de Deus. Ele foi um homem que orava, que chorava, que agradecia a Deus, mas principalmente que ele sabia que Deus tinha dado para ele um ministério que ele deveria levar a sério. Eu nem gosto de falar muito do Paulo, não, porque eu até me emociono, tamanha a qualidade do trabalho dele. É assustador. E a gente não leva a sério. Que coisa absurda. E a gente não leva a sério. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que nós possamos aprender com homens de Deus, que levaram as coisas de Deus muito a sério. E isso faz toda a diferença na vida da igreja e na vida daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe. Desculpe eu ter passado um pouquinho do tempo, mas o tema é bom.